O Superman é com certeza o maior herói de todos os tempos. Desde sua criação em 1938, ele tem sido uma inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas nem sempre o Superman é tratado com o respeito que merece. E tu tá pra concordar comigo, hein, Mikali? Eu também não gosto, eu acho meio bunda o Superman. E é meio super poderoso demais, cara. Eu acho ele, assim, é que o Superman ele é baseado em Deus. No cinema especialmente, ele já passou por várias versões horríveis. Algumas excelentes e outras nem tanto. E é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo. E o título pode parecer polêmico pra você, o pior melhor personagem. Mas ele reflete bastante o que eu sinto. O Superman é sem dúvidas um dos melhores personagens já criados, com um conceito forte e atemporal. Mas ao longo dos anos ele foi muito mal adaptado para as telas, especialmente nas versões mais recentes. A ideia aqui pra mim não é simplesmente criticar por criticar. Eu quero mostrar por que o Superman é um personagem tão incrível e ao mesmo tempo analisar como algumas adaptações elas falharam em captar a essência dele. E eu não sou aquele tipo de cara que fala, pô, ele é muito ruim porque ele não é igual aos quadrinhos. Não, eu reclamo porque se você tira algumas características dos quadrinhos e bota na tela sem essa característica, você tira a motivação do personagem, você tira a esperança, você tira o propósito dele. E isso que acontece muito na maioria dos filmes de heróis pra mim. E é claro que eu também vou falar sobre as versões que acertaram e o que eu espero do novo filme com o David Corenswet. E se você é fã do Superman ou simplesmente gosta de boas histórias, fica até o final, porque esse vídeo ele vai mergulhar fundo no que faz do Superman um dos personagens mais importantes da cultura pop e como ele deveria ser retratado no cinema. Bom, e desde sempre o Superman ele foi tratado como o maior super-herói de todos os tempos. O cara que todo mundo admira, o líder da Liga da Justiça, o exemplo definitivo de herói. Mas, sendo bem sincero, eu nunca tive tanta simpatia pelo Superman. E não é porque eu acho o conceito dele ruim ou porque prefiro heróis mais humanos. O problema pra mim é que nos últimos anos as versões dele chegaram no cinema simplesmente não me conquistaram. E se você olhar para os filmes mais recentes, especialmente do Superman do Henry Cavill, dá pra entender o motivo disso. O Superman que a gente teve nessa fase do cinema foi um cara sério, fechado, introspectivo e que muitas vezes parecia carregar o peso do mundo nas costas, mas sem aquela aura inspiradora que o personagem sempre teve nos quadrinhos e nas melhores adaptações. E não é que eu acho que o Superman ele precisa ser uma piada ambulante ou um cara que sempre tá sorrindo. O problema é que ele foi transformado em um herói sem carisma, sem presença e sem aquela sensação de que ele é realmente um símbolo de esperança. Quando você compara com outros heróis do cinema, como o Homem-Aranha do Tobey Maguire ou o Capitão América do Chris Evans, dá pra ver como um herói pode ser sério, mas ao mesmo tempo carismático e inspirador. Eu cresci vendo filmes de super-heróis, acompanhando adaptações boas e ruins, e é frustrante ver um personagem com tanto potencial sendo tratado dessa forma. Eu sei que existem boas versões de Superman e eu vou falar delas ao longo do vídeo. Mas quando a versão mais recente do personagem não transmite aquela essência que faz dele um ícone, fica muito difícil de criar uma simpatia com o personagem. Então se hoje eu não sou um grande fã do Superman, não é porque eu acho o conceito dele ruim. Pelo contrário, é porque as adaptações que eu vi mais recentemente simplesmente não fizeram jus ao que o personagem representa. Mas apesar de eu ter não criado tanta conexão com as versões mais recentes do Superman, eu realmente acho que isso pode mudar com o novo filme. E não é só com o otimismo aleatório. Eu tenho bons motivos para acreditar que o David Corenswet e o James Gunn podem finalmente entregar um Superman que realmente faça jus ao personagem. Primeiro eu vou falar sobre o David Corenswet. Desde que ele foi escalado, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi o visual dele. O cara simplesmente parece Superman. Ele tem aquela aparência clássica do herói, lembra muito o Christopher Reeve, que até hoje é a melhor adaptação do personagem no cinema. Isso pra mim é incontestável. Ele já disse que quer interpretar o herói mais otimista, mais esperançoso e alguém que realmente transmita o que o Superman sempre representou. Só que isso já é um alívio gigantesco depois de anos vendo as versões sombrias e introspectivas do personagem. E aí é que entra o James Gunn, que é um dos grandes motivos para minha expectativa estar muito alta, porque um dos meus filmes favoritos de heróis é Guardiões da Galáxia. E se tem uma coisa que esse filme provou é que o James Gunn ele sabe trabalhar personagens carismáticos e emocionantes. Ele consegue misturar humor, emoção e ação de jeito muito natural, sem desrespeitar a essência dos personagens. E é exatamente isso que o Superman precisa. O Superman ele tem que ser inspirador, ele tem que ser carismático, ele tem que ser um símbolo de esperança. E eu acho que o James Gunn ele sabe disso. O cara já provou que entende e respeita os personagens que trabalha. E depois de anos vendo as versões do Superman que não me conquistaram, essa pode ser a chance de finalmente ver o herói da forma que ele merece. Eu quero poder assistir um filme dele e sentir a mesma emoção que eu sinto vendo um filme do Homem-Aranha, do Capitão América, dos Vingadores e etc. E pela primeira vez em anos eu sinto que isso pode acontecer. Se o David Corenswet conseguir trazer a presença que o Superman precisa e o James Gunn conseguir entregar um filme que respeite a essência do personagem, a gente pode estar diante do Superman definitivo da nossa geração.
O Superman ele sempre foi um símbolo de esperança, um herói que representa o melhor da humanidade. Mas nos filmes do Zack Snyder, essa essência foi simplesmente deixada de lado. A ideia era trazer uma abordagem mais sombria e realista para o personagem, mas isso resultou em um Superman apático, introspectivo e o pior de tudo, sem carisma nenhum. Desde o Homem de Aço, dá pra ver que esse não é o Superman que conhecemos. O Clark do Henry Cavill passa boa parte do tempo se perguntando se ele deve ou não ajudar as pessoas. Ele não tem aquele instinto natural de bondade e heroísmo que sempre define o personagem. Em vez de ser um herói que inspira, ele parece mais um cara perdido, quase como se fosse um peso de ser herói. Isso vai completamente contra a ideia original do Superman. Mas o grande problema pra mim vem no final do filme, quando ele mata o Zod. E esse momento destrói completamente qualquer tentativa de fazer esse Superman uma representação fiel do personagem. Porque o personagem, por essência, ele não mata. Ele sempre acha uma solução. Ele é o cara que dá um jeito, que encontra uma forma de salvar todo mundo sem precisar de tirar uma vida. Mas aqui, em vez disso, ele simplesmente quebra o pescoço do Zod e mata ele. E o pior não é isso. A cena tenta vender isso como um momento emocional, como Clark gritando de desespero depois de matar o vilão. Mas o problema é que isso nunca é realmente trabalhado depois disso. No próximo filme, Batman vs Superman, ele já tá lá, sem nenhuma consequência emocional real desse ato. O Superman matar alguém deveria ser um evento gigante, mas aqui é tratado como algo quase irrelevante. Além disso, tem a questão do Henry Cavill. Ele com certeza é um ator que tem a aparência perfeita para o Superman. Eu olho para esse cara e eu penso no Superman, mas a atuação não é só aparência. E o problema dele nesse papel é que ele tem zero versatilidade. Eu digo e repito, zero versatilidade. Zero. O tempo todo ele tá com a mesma expressão séria, fechada, sem demonstrar qualquer emoção além de angústia e dúvida. O Superman ele tem que ser um cara inspirador, que tem que passar confiança e segurança. Mas o Cavill nunca consegue transmitir isso. Ele quase nunca sorri, ele parece mais um herói que carrega um fardo pesado, em vez de alguém que tem orgulho do que representa. E no fim, pra mim, o Superman do Henry Cavill falha porque ele não tem a essência do personagem. Ele não é um símbolo de esperança, ele não inspira, ele só é mais um herói sombrio e introspectivo. E é por isso que pra mim ele não funciona como Superman. Mas e aí, o que você acha do Superman do Henry Cavill? Você acredita que o Superman do David Corenswet vai conseguir ser melhor? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque aqui tem vídeo toda terça e sexta às 2 da tarde, então não perde nenhum vídeo. Valeu por assistir até aqui e até a próxima, tamo junto!